Olá, Márcio Silva, canal Coach Inteligência e canal Liderança Mestre. Esse vídeo eu vou gravando para você para um alerta. Eu sei que muitas vezes eu trago coisas aqui no canal que pode ser que choque a maioria das pessoas que acabam assistindo esse canal. Principalmente quando eu trago coisas que desmistifica ou quebra conceitos muito arraigados nas cabeças das pessoas em relação à liderança, em relação à prática do coaching, e hoje eu vou trazer em relação às ferramentas que acabam fazendo uma análise comportamental das pessoas e até quanto e quando isso é válido ou não. E hoje eu vou falar para você, vou quebrar o mito, se você usa essa ferramenta chamada DISC, que você pare imediatamente de usar essa ferramenta. Eu sei que para você que talvez trabalha com isso, talvez você ganha muito dinheiro inclusive com isso, porque ele é uma ferramenta muito aceita no mundo corporativo e eu vou falar por que isso acontece nesse vídeo. Talvez você fique com raiva de mim, talvez você queira me rebater, mas com os fatos não existe argumentos. Eu vou trazer aqui fatos que mostram que a ferramenta DISC não é uma ferramenta boa. Ela é quase um horóscopo, tá? Talvez você goste de horóscopo, só que você pode, concordar comigo que horóscopo não é uma coisa cientificamente comprovada, né? Então você pode talvez usar isso na sua família, talvez brincar com seus amigos, né? Talvez você goste até de ver para você, mas você não pode levar isso para outras esferas, principalmente esferas empresariais. Eu estava falando ontem, inclusive, com um cliente, e eu perguntei para ele exatamente isso. Ele quer ser meu cliente, no trabalho de coach executivo, e o que eu perguntei para ele? Ele é um líder de uma equipe, de uma empresa. Eu falei para ele, o que você faz para analisar hoje os seus liderados? Para ver como que eles estão. Ou como você contrata pessoas. E ele me falou que ele usa exatamente a ferramenta DISC. E quando eu falei para ele parar de usar isso, ele ficou até meio chateado comigo, talvez. Você percebe pelo tom da voz das pessoas, uma coisa incômodo. Por quê? Quando você desafia a crença das pessoas, e o uso do DISC como algo funcional é uma grande crença que foi implantada na sua cabeça, na cabeça de milhares de pessoas no mundo, você vai ficar com raiva. Então o que eu estou falando para você, minha proposta aqui não é que você fique com raiva de mim. O que eu estou trazendo aqui não é do Márcio. Você vai pesquisar sobre o assunto. Talvez se você é psicólogo, converse com o conselho de psicologia que você faz parte. Talvez eles vão ter vários estudos lá e tem para mostrar para você que essa ferramenta não é uma ferramenta validada, não é uma coisa boa, tá bom? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre como que esse negócio surgiu, como é que ele ganhou força, tá? Para ver se você fica surpreendido até, Você usa isso há tanto tempo, não é verdade? Então o perfil comportamental diz que ele tem um papel básico, que é definir o autoconhecimento ou a contratação das pessoas. Ele foi evoluindo para isso, E ele é muito antigo. Pra você ter uma ideia, primeiro conceito que quando começou essa ideia foi William Marston, Ele fez uns estudos e ele começou a tentar fazer uma hipótese sobre o que seria de fato palpável, como nós podíamos definir então os comportamentos das pessoas. E é importante frisar aqui que é o seguinte, ele não fez nenhum teste, ele não desenvolveu nenhuma ferramenta, ele simplesmente fez uma hipótese num livro dele chamado The Emotional of Normal People. Tá? É um livro muito famoso, não sei se tem isso em português, eu tive acesso a ele no inglês. Mas o William Marston, ele fez esse livro e ele é uma pessoa muito interessante, muito criativa, inclusive. Para você ter uma ideia, a personagem da Mulher Maravilha foi ele que criou, É um cara muito criativo. E ele também começou a fazer todos os testes que hoje são conhecidos, inclusive o pessoal que faz aquele teste de mentira, sabe? Polígrafo, Então, assim, um cara muito legal, Muito à frente do tempo dele. Então você vê que isso começou a ganhar corpo no decorrer do tempo, depois de 1920, e as pessoas começaram a estudar esse negócio e começaram a querer ganhar grana em cima de uma teoria, que é quase um horóscopo 2.0, e voltado primeiro para o exército. Então na Segunda Guerra Mundial as pessoas começaram a usar já os estudos que estavam feitos sobre isso,
como o MBTI, que é uma variante desse negócio, né? Para como colocar, né, as pessoas no exército americano, né? Eles usavam 2 testes de QI e esse. Do QI, né, foi evoluindo isso daí, mas eles usavam muito isso para poder definir quais são os soldados que iriam de fato participar, né, do exército e ir para a guerra, e qual é a função que ele ia colocar. E começaram a fazer isso. Depois foi para as pessoas, depois foi para o mundo corporativo. Tá? Ele seguiu esse negócio aí. Então, olha só. Eu quero falar para você aqui que para uma ferramenta, de fato, ela ser validada, tá? Ela precisa de alguns critérios muito bem definidos. Tá? A ciência, ela tem alguns padrões. Tá? Às vezes você pode falar para mim, Márcio, mas a ciência fala uma coisa hoje, daqui a pouco ela muda. É verdade. E tem que ser assim. Por quê? Porque é dessa forma que você de fato consegue alcançar os grandes conhecimentos, né? Não validando os outros e indo para frente. E esse, como uma ferramenta muito antiga, ela já passou por vários estudos. Por isso que é interessante você fazer estudos se você usa e parar de usar. Né? E eu pergunto, qual que é o seu comprometimento com o erro? Ou você quer só ganhar grana e dane-se as pessoas, dane-se, né? Se aquilo de fato está ajudando ou não as pessoas. Eu acho que o seu compromisso deve ser com as pessoas. Né? Eu já deixei várias coisas para trás porque eu descobri que tinha uma melhores formas de fazer. Ou que aquilo que eu estava fazendo não era, de fato, tão bom quanto eu acreditava. Não pode ter compromisso com o erro. Você tem que ter humildade, mudar e avançar. Tá bom? Essa é a minha proposta para você. Então, olha só. A ciência, ela fala de 2 coisas, tá? 2 coisas que você precisa ter para você poder validar uma ferramenta. Tá? Eu uso uma ferramenta, um assessment, que nós validamos isso de várias formas, né? De comportamental. Então, depois, se você quiser fazer contato, manda aqui um comentário, manda naquele canal, tem contatos para a gente poder conversar. Eu vou te apresentar coisas que realmente funcionam para você, tá bom? Olha só, então aqui a ciência, ela precisa de 2 critérios, tá? 2 critérios. Quais são esses 2 critérios? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, é que ele seja confiável. Então, o pessoal faz teste para saber se esse negócio é confiável, então, né? Então, a chamada confiabilidade, tá? Confiabilidade do teste. E quando você faz todos os testes que fizeram com a ferramenta DISC, mostrou que ele não é confiável. Por quê? Primeiro que ele limita muitas pessoas, né? E eu falei isso pro meu cliente. Né? Então, assim, é uma ferramenta que limita você e limita o cliente, limita as pessoas que inclusive você vai trabalhar, colocando ela dentro de uma caixinha, achando que essa caixinha... Gente, o ser humano é muito mais complexo. E é isso que os estudos mostram, por isso que não é confiável. E mesmo pessoas que mudam durante o tempo, pode ser que você fale assim, mas as pessoas vão mudando durante o tempo, lógico, vai fazer o teste de novo e vai dar ruim. Só que não é isso. Na verdade, as pessoas que mantinham os mesmos comportamentos, mantinham o mesmo padrão de vida dela, todas as coisas iguais, quando faziam os testes, elas tinham testes diferentes. Então, no padrão do científico, ele não é confiável. Mas eu usei, eu fiz e deu na mesma. Então, no macro, é isso que a ciência faz, ele pegou que não é confiável, tá bom? Então briga comigo, tá? Foram vários testes feitos no mundo todo. Infelizmente no Brasil não tem tantos testes, não tem nenhum quase, talvez, que faz com tanta profundidade, tá bom? Alguns falam, não, nós mudamos, fizemos isso, aquilo, mas a base ainda é de 1920, tá? A base de 1920, do William Morrison, até hoje. Então ele trabalha a dominância, trabalha a influência, trabalha o S, né, do establish, ou estabilidade em português, ou a conformidade, né? Então é isso, né, que basicamente está lá. Então não tem como mexer. Se você tivesse um carro de 1920, você acha que esse carro ia ser um carro bom para você fazer uma viagem longa, talvez? Né? Os remédios de 1920, as coisas de 1920 foi muito bom. Ajudou em um período de tempo, depois fomos avançando. Nós temos coisas muito mais atuais, melhores, que tem mais impacto. É isso que é a proposta, tá bom? Então, no teste de confiabilidade, ele não passa.
ele não passa, não tem jeito, não adianta você brigar. E isso é o lance da confiabilidade. E o lance também da validade. Tá? Então, para um teste, né, ser de fato é como um produto, né? Então, o teste ele tem que mostrar que você, no decorrer da sua vida, você vai manter mais ou menos aquele padrão, tá? Então, isso é como um produto que vai na geladeira, acabou a validade, né? Então, aquele produto tem um tempo, né? E a ciência ela só trabalha com coisas que, de fato, vai mostrar que você, no padrão da sua vida, você pode mudar um pouquinho para lá e para cá, mas você vai ter mais ou menos o mesmo resultado daquele teste. Então, basicamente, esses dois testes ele não passa, tá? Não passa. Então, existem hoje testes que trabalham o comportamento aliado à personalidade. São testes muito bons que a ciência prova, tá? E se você, por exemplo, é um coach que usa em processo de coach, para com isso imediatamente com o processo DISC. Se você é um professor que faz contratação nas empresas, cuidado. Talvez seja até bom de saída para você ter uma ideia da pessoa, mas não coloca isso 100%, porque não é. Não é. Tá bom? Você vai estar cometendo de fato um erro com as pessoas. Ok? E você vai estar se enganando. E lembra, a sua crença pode fazer com que você veja várias coisas para comprovar que aquilo é real, mas não é. Tá? E se você é psicólogo principalmente, tem um argumento a mais que eu vou te dar para você parar de usar essa ferramenta. Por favor, para de usar essa ferramenta, por favor, imediatamente. Bom? Olha só, tem uma pessoa, chama Ana Paula Porto Noronha, que ela é conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. E ela afirma categoricamente que se você é um psicólogo e usa essa ferramenta, você está infringindo infringindo o código de ética da sua profissão. Sabia disso? Você pode perder, inclusive, né, a sua credencial de psicólogo. Então, eu sei que o Regaço tem muitas pessoas que são psicólogos, então você deveria, de fato, reconsiderar isso, tá bom? Então, esse é um vídeo dessa semana. Eu quero que você medite sobre isso, faça suas pesquisas, decida por si só e me procure se você quiser, tá bom? Para a gente conversar um pouco mais sobre isso, eu vou trazer para você aqui, inclusive, muito mais insights para uma conversa talvez privada, para a gente poder aprofundar no assunto e te dar ferramentas que vão te ajudar de fato a sua empresa, a sua liderança, a sua equipe e você, coach, para fazer sessões legais. Beleza? E psicólogo também, tá bom? Eu tenho professores canadenses, né, como Jordan Peterson, que usa ferramentas maravilhosas. Eu apresento para você de coração para que você faça um bom uso disso. Legal? Um abraço, Vera Belo, Márcio Silva.